capítulo 11. Iremos ler o versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 25. O tema do nosso sermão de hoje, celebração da ceia, é um pacto de sangue. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Todos que encontraram podem dizer amém? Amém. Diz assim o texto: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amém? A celebração da ceia, junto ao batismo, se constitui nas duas grandes e importantes ordenanças da nova aliança. Para algumas igrejas, dois importantes sacramentos. Duas ordenanças, dois sacramentos: batismo e ceia. O batismo que é celebrado textualmente durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Na Páscoa se celebra a saída do povo de Israel do Egito. Na Páscoa, eles comem o cordeiro pascual sacrificado, as ervas amargosas, os pães ázimos, celebram a libertação de Israel do Egito e relembram o dia e a noite em que, milagrosamente, por meio do sangue do cordeiro pascual aspargido nos umbrais da porta no Egito, Deus os guardou da morte, do juízo de Deus. É isso que a Páscoa judaica celebrava. E durante esta festa, durante esta Páscoa, Jesus traz uma verdade prenunciada por diversos profetas do Antigo Testamento, e eu escolhi Jeremias capítulo 31, versículo 31. Há uma razão pela qual Jesus iria dizer solenemente naquela noite de Páscoa, em que não se celebra a sua morte, mas até então se celebrava a saída do povo de Israel do Egito, que até então não se celebrava a sua morte, o seu sangue, mas se fazia menção ao sangue do Cordeiro Pascual que protegeu Israel no Egito. Há uma razão pela qual Jesus utilizou a palavra, o versículo 25, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jeremias 31 e 31 diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. As palavras de Jesus naquela noite de Páscoa é o cumprimento de profetas, é o cumprimento das Sagradas Escrituras, em que Deus prenunciava que num futuro próximo iria celebrar com Israel uma nova aliança. Não seria mais a Páscoa, não seria mais o sangue do Cordeiro Pascual, não seria mais o pão asmo como a representação de um pão sem fermento feito às pressas para que pela manhã fugissem do Egito. Não seria mais uma celebração
com ervas amargosas que representavam a dura e amarga vida que se vivia na escravidão do Egito. Não comeriam mais o cordeiro pascual sacrificado naquela noite, cujo sangue os protegeu da morte e do juízo de Deus. Agora, dizia Jesus, agora se cumpre as sagradas escrituras. Deus traria uma nova aliança. É isso que faz com que Jesus, naquele momento, pronunciasse, dizendo: Kainos diateke, nova aliança, novo pacto, novo testamento. Eu não sei até que ponto todos nós entendemos a importância da ceia enquanto anunciação do Kainos diateke, enquanto anunciação da nova aliança prometida por Deus através dos profetas na antiga aliança, e que Cristo a personifica naquele dia. E nós, hoje, quase 2000 anos depois, continuamos celebrando a nova aliança prometida por Deus, aliança, pacto de sangue. É isso que fazemos a cada ceia, é isso que fazemos a cada celebração de ceia. Por isso não podemos pensar que a ceia seja mais um culto. A ceia é fruto do cumprimento da palavra de Deus por meio dos profetas por séculos no Antigo Testamento. Talvez você não saiba, mas o que levou Jeremias a escrever no capítulo 31 e versículo 31 que Deus enviaria uma nova aliança, isto se deu porque não estava nada bem. Jerusalém iria ser destruída, iria ser devastada. O próprio profeta Jeremias iria morrer no Egito, exilado. Mas Deus o usa, Deus lhe revela, Deus profetiza na boca de Jeremias, como entre outros textos é que nós escolhemos Jeremias hoje, para dizer que no caos da vida, na destruição de Israel, Deus viria e traria um novo pacto de sangue, uma nova aliança. Há uma grande importância para a Bíblia Sagrada. Há uma grande importância para o povo de Deus a celebração da ceia. Porque a celebração da ceia é este momento de louvor e de gratidão por Deus não ter abandonado o seu povo, não ter esquecido das suas promessas, mas ter honrado a promessa feita aos patriarcas, ter honrado a palavra dita na boca dos profetas, ter celebrado naquela noite de Páscoa uma nova aliança no sangue, pacto de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que estamos nesta manhã com um cálice, com um suco que representa o sangue e um pão que represente o corpo. Não é por acaso que estamos aqui, mas um ato de gratidão e de louvor, porque Deus não abandonou o seu povo ao longo da história, mas Deus cumpriu a sua palavra através de Cristo, nos trazendo uma nova aliança. Eu quero que leiamos o versículo 25 a partir dos esclarecimentos de Hebreus capítulo 9. Abra então comigo a sua Bíblia em Hebreus 9. Na Páscoa fizemos algo semelhante. Lemos o está consumado a partir de Hebreus 10.
Hoje faremos algo semelhante. Iremos ler 1 Coríntios 11, 25, a nova aliança, celebrada no meu sangue, a partir da descrição de Hebreus, capítulo 9, dos versículos 11 ao versículo 15. Porque, tanto na Páscoa quanto na ceia, utilizamos a epístola aos Hebreus como apoio, como esclarecimento, como direcionamento, tanto para o sacrifício da cruz, quanto para a celebração da ceia. Isto se dá pelo fato da epístola aos Hebreus se constituir numa epístola de transição de todos os 27 livros do Novo Testamento. Hebreus se dedica, se debruça a explicar a transição da antiga para a nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A epístola aos Hebreus se concentra em demonstrar como esta transição deve ser feita. Isto, portanto, significa dizer que só compreenderemos biblicamente como transitar entre o Antigo e o Novo Testamento quando aprendermos a transição sistematizada, ensinada na epístola aos Hebreus. Quem não leu a epístola aos Hebreus cometerá erros de transição entre Antigo e Novo Testamento. Perceba que isso não é tão simples. Não é tão simples ao ponto de se destinar uma epístola justamente para isso. Se destinar uma epístola para ensinar a cristandade em como transitar da antiga para a nova aliança. Por isso que, se tratando nesta manhã de uma mensagem que traz como tema o pacto de sangue, o que Jesus disse na noite de Páscoa, dizendo: este é o Novo Testamento no meu sangue, fazendo menção ao cumprimento das Escrituras preditas pelos profetas, nós iremos olhar para Hebreus, para que Hebreus nos ensine como se perfaz, como acontece esta nova aliança. Abra então comigo a sua Bíblia, vou ler Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós faremos nesta manhã o que nós chamamos de um sermão textual. O sermão textual é aquele que, ao invés de trabalhar diversos textos e espaços na Bíblia Sagrada, que seriam temáticos, ele se concentra num único texto para sistematizá-lo passo a passo. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Até o final do sermão estaremos trabalhando os versículos de 11 a 15, apenas Hebreus, e fazendo esta conexão com o texto de Coríntios 11, 25 que lemos. Então mantenha aberta a sua Bíblia. Diz assim, versículo 11: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Então repita comigo: o pacto de sangue é maior e mais perfeito. Vamos repetir de novo: o pacto de sangue é maior e mais perfeito. É isso que estamos lendo aqui no versículo 11. Ele, Cristo, adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem. Que tabernáculo é este que o texto fala? A que se refere?
ele faz uma alusão ao tabernáculo de Moisés, que posteriormente se transformou em templo em Jerusalém. Ora, o escritor aos Hebreus estava dizendo: o sumo sacerdote e os sacerdotes, mediadores entre os homens e Deus, entravam em um tabernáculo, porém menor e imperfeito. Entravam em um tabernáculo construído por mãos humanas. O pacto de sangue, a celebração da ceia, é o Cristo que adentra não ao templo em Jerusalém, não ao templo construído por mãos humanas, mas o leva a um tabernáculo maior e mais perfeito, maior e mais perfeito, o tabernáculo que Cristo adentra após a sua morte é o céu. Se até então a antiga aliança tinha o santo do santo, lugar no templo, como local da morada de Deus, se até então a antiga aliança dizia que o santo dos santos era o local onde habitava a presença de Deus, o escritor aos Hebreus está dizendo: Cristo não entra no tabernáculo, no templo humano, no santo dos santos. Ele entra no céu, na sala do trono do próprio Deus, em toda a sua glória. Amém? É por isso que ele dizia, é por isso que o pacto é maior e mais perfeito. Enquanto aqui o desejo humano era encontrar Deus no santo dos santos, Cristo transcende esta realidade humana, ainda imperfeita e menor, para após a sua morte, como disse a Maria Madalena no jardim da ressurreição: não me toques, porque ainda não subi para o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Diga aos meus irmãos que eu estou vivo. É este Cristo que é recebido no céu. É este Cristo que é recebido na sala do trono de Deus nos céus. É este Cristo que é recebido não no Santo dos Santos, mas naquele lugar que Isaías escreveu no capítulo 6, naquele lugar que tem serafins voando e cantando e dizendo dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Naquele lugar que Isaías disse que há serafins, há querubins, onde está Deus assentado em um alto e sublime trono. Celebrar a ceia, portanto, é ampliar a verdade da comunhão, porque as nossas canções, diante disso, diante do que estamos lendo, as nossas canções empobrecem a revelação. E sabe por que algumas das nossas canções empobrecem? Nós cantamos aqui que nós queremos entrar na onde? Isso, né? Fala para a Alessandra, você lembra dessa música? Canta um pedacinho, então. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, excelso sumo sacerdote. Olha o que a música diz. Oh, leva-me
que é outro hino. É outro. Santo. Isso, é outro. Canta aí. São vários. Estou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Amém? A primeira canção que ela cantou está certa. Ele fala da sala do trono e ele não faz menção a nenhum local santo e nem santo dos santos. A segunda canção, ela empobrece o texto, porque Cristo que nos levou através do seu sangue na sala do trono da glória de Deus é empobrecido para nos levar ao santo dos santos, que segundo o que lemos, é um tabernáculo menor e imperfeito, enquanto a sala do trono da glória de Deus é um tabernáculo maior e mais perfeito. Digo que as nossas canções empobrecem a nossa fé, porque ao invés de sabermos que em Cristo estamos diante de Deus na sala do trono, desejamos, no âmbito terreno, ir a um santo lugar. Deus em Cristo abriu a você as portas da glória de Deus. Amém? É isso que Deus quer que você imagine nas suas orações, porque é isso que espiritualmente é. É isso que Deus quer que você pense quando você dobra os seus joelhos sob o poder do nome de Jesus, porque espiritualmente é isso que acontece. É por isso que não temos locais sagrados, não vamos a locais sagrados, não corremos atrás de locais sagrados, e não corremos atrás de locais sagrados, porque não há local mais sagrado que a sala do trono de Deus, que me foi aberto a porta pelo pacto de sangue, pelo sangue de Jesus. Quando eu tomo a ceia pela manhã, e quando eu pego o cálice, e quando eu tomo o suco de uva, eu me lembro que é por intermédio desse sangue que Deus ouve as minhas orações nos céus diante da glória de Deus. Em Apocalipse há uma descrição da sala do trono semelhante à organização do tabernáculo do templo, ou melhor dizendo, o templo e o tabernáculo criados por Deus representam uma realidade espiritual no céu. Então não é que o céu é semelhante ao templo, é o templo que, segundo a vontade de Deus, representava semelhanças verdadeiras no trono. Diante do Santo dos Santos havia um altar chamado altar de incenso. Era assim no tabernáculo, era assim no templo em Jerusalém. Incensos sagrados eram queimados neste altar de incenso. Havia um outro altar lá fora chamado altar de sacrifício. Então não confundamos, não se queimava animais dentro do templo. Os animais eram sacrificados no altar do sacrifício, que ficava na parte externa do templo. Dentro do templo, em Jerusalém, dentro do tabernáculo, nos dias de Moisés, se queimava incenso, num altar chamado de altar de incenso. E aquele incenso queimado era um ato de adoração a Deus, de cheiro agradável a Deus. Apocalipse diz
não me lembro se capítulo 7 ou 8, que diante do altar de Deus há um altar de incenso. E João viu que um anjo, com um jarro de ouro na mão, colhia as orações dos santos e as queimava com um incenso junto ao altar diante do trono de Deus. E dizia João que este incenso que era queimado junto com as orações diante do altar subia a Deus como um cheiro agradável ao Senhor. Estou fazendo esta citação para que entendamos que dentro desta visão de João no Apocalipse, as minhas orações são colocadas diante do altar, diante do trono da glória de Deus. É isso que o texto está dizendo. O pacto de santo, através de Cristo, eu posso, por meio das minhas orações, ser visto, ouvido, percebido por Deus diante do seu altar, diante de querubins e serafins. Lá estão as nossas orações sendo queimadas em cheiro agradável a Deus pelo sangue de Jesus. Nossas orações não são atos vazios. Nossas orações não são expressões de desespero. Nossas orações não são cumprimentos de ritualismos. Se a Bíblia Sagrada é verdade, as nossas orações são queimadas diante de Deus nos céus, diante do trono da sua glória, de forma que na simplicidade do meu quarto, da minha igreja, quando eu fecho os meus olhos e oro, Deus pode me ver por intermédio do sacrifício e do sangue de Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui nesta manhã. É por isso que estamos celebrando a ceia do Senhor, porque o pacto de sangue é maior e mais perfeito. Versículo 12: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Repita comigo: o pacto de sangue é completo e definitivo. Vamos falar de novo. O pacto de sangue é completo e definitivo. É um bom caminho sem volta. A obra de Cristo é um bom caminho sem volta. Uma porta que não se fecha mais. Um véu que não se põe mais como obstáculo. Uma porta aberta na cruz do Calvário. Uma porta que prediz: Jesus está consumado. Tetelestai, está tudo pago. Definitivamente, completamente aberto aos céus para todo aquele que sob o sangue de Jesus queira adentrar a presença de Deus. É por isso que estamos aqui. É por isso que celebramos apaixonadamente a ceia do Senhor. Celebramos em gratidão por ter um caminho aberto para sempre. Deus está então me dizendo nesta manhã: este caminho está aberto quando tudo vai bem. Este caminho continua aberto quando tudo vai mal. Este caminho está aberto quando a vida está em paz. Este caminho continua aberto quando a vida se tornou uma grande tempestade. Em todo tempo, lembre-se, a porta está aberta
não importa o que tenhamos passado, não importa o que iremos passar, Deus nos encontra para nos dizer definitivamente, em uma única só vez, para sempre, a porta sempre estará aberta a todo aquele que ora e ora no poder do nome de Jesus. Nossas críticas, portanto, a líderes ou organizações que creem que queiram criar obstáculos de acesso a Deus, criar regras para que este acesso seja alcançado, criar ritualismos que devem ser praticados para que Deus seja alcançado. Mensagens como esta maculam a verdade do Evangelho. Mensagens como esta ofendem a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho é: pelo seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, para que a porta hoje estivesse aberta a você, livre e gratuitamente, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso Deus precisa ser adorado, celebrado. Gratidão numa manhã de ceia. Porque o que fizemos para merecer isso? O que fizemos para ter o direito de um caminho aberto, direto ao trono da glória de Deus? O que fizemos para merecer que o Deus assentado no alto e sublime trono, venerado por querubins e por serafins, nos desse uma porta aberta para falar com Ele a todo tempo e a todo momento? Efésios 6:18, orando em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Paulo está dizendo: Deus te ouve a todo tempo. A porta está permanentemente aberta, definitivamente aberta. A porta está aberta para as suas orações, para o seu clamor, para o seu pedido. Deus pode te ver a todo tempo. Deus pode te ouvir em toda e qualquer circunstância. Lembre-se disso. Quando na simplicidade do seu quarto, quando na simplicidade de uma reunião de pequeno grupo, quanto à simplicidade de uma oração feita na igreja, lembre-se que para Deus é assim que funciona, é assim que está o sangue de Jesus Cristo que está derramado sobre a tua vida. Terceiro, versículo 13: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Repita comigo: o pacto de sangue é perdoador e misericordioso. Vamos repetir de novo: o pacto de sangue é perdoador e misericordioso. O escritor aos Hebreus está dizendo: ora, se Deus os perdoava, se Deus os purificava, referindo-se a Israel, por meio do sangue de cordeiros, de bois,
de animais que eram derramados, queimados sobre o altar do sacrifício. Se Deus assim os perdoava, quanto mais Deus nos perdoará e nos reconciliará com Ele por intermédio do sangue imaculado do seu Filho derramado na cruz do Calvário. Se a purificação nos ritos judaicos não era apenas interior, mas também exterior, não apenas interior e exterior, mas também de objetos e de utensílios, quanto maior poder misericordioso e perdoador tem o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para purificar a nossa alma, para livrar e limpar a nossa consciência, para que estejamos nesta manhã livres para participarmos dignamente do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus faz uma alusão, uma transição, um convite à reflexão. O que haveria de mais poderoso? O que haveria de maior complacência e misericórdia, além do sangue imaculado do Cristo? E então eu lhe pergunto, irmão, o que você pode fazer, ou o que você pode oferecer, que seja para Deus mais poderoso do que o sangue santo do seu Filho derramado na cruz? Que promessa você pode fazer? Que voto você pode fazer? Que sacrifício você pode fazer que seja mais poderoso aos olhos de Deus do que o sangue imaculado do Cristo oferecido pelo Espírito eterno derramado na cruz do Calvário? E se estamos, portanto, convencidos de que não há voto, promessa ou sacrifício superior ao sangue do Cristo derramado na cruz, não há nada mais significante aos olhos do Pai do que o sangue do Cristo derramado na cruz. Aceite e receba de graça o sangue de Jesus derramado sobre a tua vida nesta manhã por intermédio de Cristo. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos podem adorar ao Senhor? Porque é assim, deliberadamente, é assim de graça. O sangue de Jesus está derramado sobre a tua vida, está derramado sobre a tua casa, está derramado sobre a tua família, e não há nada mais aprazível aos olhos de Deus, não há nada mais agradável aos olhos de Deus do que o sangue imaculado do Cristo derramado na cruz. Eu vou invocar a sua imaginação. Eu sei que você assistiu o filme A Paixão de Cristo. Em momentos como a Páscoa, esse filme é repassado em diversos canais de televisão. Aquele filme poeticamente, tragicamente retrata o sofrimento e a morte de Jesus, usando então a sua imaginação com aquilo que a gente pode ver. Nenhum sacrifício, nenhuma promessa e nenhum voto seu jamais significará tudo aquilo que o Pai viu no seu próprio Filho morrendo na cruz do Calvário. Nada que você faça, o que você prometa, será semelhante ao que o seu filho me agonia dizendo: Pai, Pai, porque me desamparastes. Está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É isso
está dizendo. E tudo isso foi dado a você, não porque você mereça, mas porque Deus é bom para todo o sempre. Sois salvos pela graça de Deus, pelo amor e pela misericórdia de Deus, pela bondade do Senhor. E por isso o coração deve se encher de alegria nesta noite. Nada disso mereceríamos se não fosse a sua infinita graça. Versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados. Recebam a promessa da herança eterna. Eu vou ler de novo, eu quero que você leia aí na sua Bíblia. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são o quê? O que está escrito aí? Para os que são chamados. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna. Então repita comigo: o pacto de sangue, é eterno. É eterno. Amém? O pacto de sangue é eterno. Uma realidade eterna destinada àqueles a quem o Senhor chamar, a quem o Senhor eleger, chamar. A estes Deus lhe dá uma aliança eterna, uma aliança firmada pelo sangue de Jesus. E glorifique a Deus por estar aqui nesta manhã, porque foi Deus quem te iluminou, foi Deus quem te converteu, foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te elegeu. E estamos aqui não pelos nossos méritos, mas pela infinita graça e misericórdia de Deus. É por isso que estamos aqui, por uma bondade de Deus, por uma misericórdia de Deus. Quantos ainda continuam cegos para esta verdade? Vem aqui na igreja, senta do teu lado, mas não consegue entender o que você entende, não consegue ouvir o que você ouve. Senta do teu lado no culto, mas não consegue compreender o que você compreende. Mas Deus abriu os teus olhos e os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Só Deus pode dar vista ao cego. Só Deus pode dar vida aos que estão mortos, vista aos cegos e vida aos que estão mortos. Por isso vivemos esta realidade emblemática de estarmos no mesmo lugar, ouvindo as mesmas canções, escutando a mesma mensagem, uns vendo e outros nada vendo, uns ouvindo, tocados, gratos e abençoados, e outros nada compreendendo, porque só Deus pode iluminar a alma e o coração de uma pessoa. Sabe qual é a única coisa que podemos fazer por aqueles que não entendem o Evangelho? Que ouvem, mas não escutam, que olham, mas não veem. A única coisa que podemos fazer é orar e orar por eles. E dizer: Deus, tenha
misericórdia e abra os olhos para que possa ver. Tenha misericórdia e abra os ouvidos para que possa ouvir. Ilumina a alma, Senhor. Ilumina o coração, para que o coração se converta à verdade da tua palavra. Não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta se chocar, não adianta brigar com o cego, porque o cego não viu. Não adianta você se aborrecer porque ele é cego e não consegue ver a luz. Não adianta você discutir e tentar falar para ele o quanto é belo o sol, quanto é belo poder ver. Só Deus pode abrir os olhos. Só Deus pode fazê-lo ver a luz. Quantos anos demorou para Moisés ver a luz? Quantos anos? Fazendo bobagens no Egito, vivendo exilado no deserto de Midian. Mas houve um dia que Deus foi encontrá-lo na região do Horebe. Houve um dia que Deus lhe mostrou uma sarça que ardia em chama. Lá Deus estava abrindo os olhos do céu. Quantos anos Abraão então, até então, vivendo entre os caldeus, sem ouvir a Deus, sem compreender a Deus, sem entendê-lo, sem aliança. Mas aos 75 anos de idade, Abraão ouviu uma voz que lhe dizia: sai da tua casa, sai da tua parentela e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas dos céus, como os grãos de areia na praia, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quanto tempo Jacó perdido, procurando Deus da sua forma e da sua maneira, mas sem vê-lo, sem compreendê-lo, enganando o irmão com o prato de lentilhas, enganando o pai com a caça e dizendo ser Esaú. Mas houve um momento em que Deus o encontrou no val de Jaboque, naquele riacho, para dizer: hoje eu, Deus, mudo teu nome, e hoje chamarás Israel, aquele que luta com Deus. Como entender um menino ainda criança que pensa que ele está chamando ele, que deita para dormir e escuta dizendo: Samuel, Samuel. E corre para Eli, o sacerdote que o cria, e diz: eis-me aqui, Senhor. E ele diz: não, Samuel, eu não te chamei, volta a dormir. E de novo ele escuta uma voz dizendo: Samuel, Samuel. E ele corre para Eli de novo, e ele fala de novo: não, eu não te chamei. Mas na terceira vez ele pensa: talvez Deus esteja querendo falar com este menino. E quando Samuel vem, ele diz: Samuel, se você ouvir esta voz de novo te chamando, diga: fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. E ainda jovem, criança, lá estava a luz de Deus brilhando, os olhos se abrindo, os ouvidos ouvindo a voz de Deus. Como entender um Deus que manda Jessé chamar o menor, o mais novo,
que na boca desse Samuel, agora um idoso profeta, dirá: não nos sentaremos na mesa até que Davi venha, porque era Davi alheio a tudo que estava acontecendo. Era Davi sequer convidado para a reunião com Jessé e os filhos. Era Davi que Deus já havia elegido, escolhido, para que ele fosse ungido rei sobre Israel. Como entender um jovem de 17 anos que vai nos seus sonhos encontrar Deus? No feixe de trigo, as estrelas dos céus, o jovem José, sem entender bem, estava começando a ouvir a voz de Deus que lhe dizia: eu vou te usar para salvar a tua casa e a tua família. É isso que o texto está dizendo. Cristo é mediador de uma nova aliança, daqueles que foram inexplicavelmente chamados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, como Moisés, como Samuel, como Davi, como José, como Abraão, como Jacó, inexplicavelmente abraçados, acolhidos e curados, para que pudessem ver e firmar com Deus uma promessa eterna para sempre. Saiba, portanto, não há nada mais precioso do que entrar na igreja e ver, ouvir e sentir o Espírito de Deus. Porque assim se faz àqueles a quem Deus quer curar e se revelar. É isso que eu penso todos os dias, sabendo quem eu sou e sabendo que nada fiz para merecer. Por quê? Por que me fazer ouvir a tua voz, Senhor? Por quê? Por que a mim abrir os meus olhos para te ver? Por que, Senhor? Por que a mim abrir o meu coração para te sentir no silêncio do meu quarto, quando dobro os meus joelhos? Por quê? Porque a tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade, de uma forma que eu nunca vou entender, mas foi simplesmente derramada sobre a minha vida. Por isso que para mim, irmão, é importantíssimo cada dia que estou aqui. Por isso que para mim não é um peso, não é um fardo e tampouco um sacrifício, mas um privilégio estar aqui, ouvindo, sentindo e ver a sua luz brilhando graciosamente em cada celebração. Uma coisa eu lhe asseguro e digo com toda a verdade de Deus: se estar na igreja e servir a Cristo lhe é um peso e um sacrifício, saiba, você ainda não conheceu a Deus. Se orar lhe é um peso e um sacrifício, você ainda não nasceu de novo. Há uma realidade que você não vê, há coisas que você não ouve,
Há verdades que o seu coração não consegue sentir. E quando viver o Evangelho, é um Evangelho sem Cristo, é duro, é pesado, é cansativo, é exaustivo, é pesaroso, é chato. É chato, porque é um mundo do qual não fazemos parte. É chato, porque não estamos no corpo, estamos fora do corpo e não conseguimos sentir o que o corpo sente. Só sente as lágrimas que os olhos choram, só sente o palpitar do corpo aquele que está dentro do corpo. Quando você chora e se emociona, eu não sinto o que você sente. E eu não sinto o que você sente porque eu não estou no seu. O reino de Deus é assim. E por isso que 1 Coríntios 12 diz que somos membros do corpo. É isso. Só sente quem está no corpo. Aquele que está fora do corpo vê chorar, mas não sente as lágrimas. Aquele que está fora do corpo pode ouvir o coração palpitar, mas não sente a emoção que o faz palpitar. Aquele que está fora do corpo vê a emoção, mas não consegue sentir a emoção. Culto é assim, irmão. Culto é assim. Gente no corpo, sentindo. Gente no corpo, palpitando. Gente no corpo, se emocionando, e gente fora do corpo, apenas vendo o relógio para saber que horas que o culto vai terminar. Apenas olhando o WhatsApp e pensando, meu Deus, como demora o culto aqui. Que não adianta eu, nem você, nem ninguém querer que ele enxergue que os olhos ainda estão fechados. Não adianta eu e você querer pegá-lo e empurrá-lo dentro de um corpo no qual ele não faz. Não adianta. Eu não posso fazer, você não pode fazer. E o que fazemos então, pastor? Oramos e pedimos, Deus, tenha misericórdia e abre os olhos dele. Tenha misericórdia e abre os olhos dela. Senhor, converte, faz nascer de novo, para que ele, para que ela possa sentir a alegria e a verdade do Teu Espírito Santo e ouvir a Tua palavra e entender. É especial estar aqui e celebrar o corpo e o sangue de Jesus. É abençoador, é gratificante, é um privilégio, é um ato de felicidade estar aqui e poder tomar do corpo e do sangue e dizer: Deus, eu te agradeço pela promessa eterna, eu te agradeço pelo pacto maior e mais perfeito, eu te agradeço pela misericórdia e pelo perdão do pacto do sangue, eu te agradeço por ser completo e definitivo para a minha vida, para a minha alma, para a minha casa, para a minha família. Eu te glorifico, Senhor, e eu te agradeço nesta manhã. Você entende então, diante de uma verdade bíblica em que tratamos a igreja como corpo e não negócio, que tratamos a igreja como evangelho e não como empresa? Eu preciso pastorear a igreja a partir daqueles que estão vendo e ouvindo. Entende? Eu preciso pastorear e conduzir a igreja a partir daqueles que ouvem,
aqueles que estão no corpo, inseridos no corpo. Nós não somos empresa para ter público-alvo. Nós não somos empresas para criar serviços para atingir um número maior de pessoas. Nós somos o corpo de Cristo, cuja cabeça